Boa tarde, bem-vindos e bem-vindas. Vamos dar início aqui ao. Na verdade, vamos dar continuidade à aula do professor Agostinho Dures Bravo, que eu vou fazer uma apresentação rápida, breve. Mas antes eu queria dizer que nós estamos aqui num momento, né, difícil da universidade, um momento de greve aí dos estudantes hoje, né, no momento. E apesar disso, a gente está tendo atividades aqui na pós-graduação. Principalmente tendo em conta que o professor Agostinho havia sido convidado, né, a proferir esse mini curso essa semana e a semana que vem, toda a agenda dele comprometida, aquisição de bilhetes, reservas e tal. Então, essa atividade ela está mantida, segundo a nossa coordenação do programa, entre outras atividades da pós-graduação. Então, é um prazer rever o Agostinho aqui, que tem vindo ministrar disciplinas no programa, juntamente com a professora Nora. Então, é bem importante para a gente essa colaboração e aproveitar a oportunidade, então, abrir né, o espaço para o seminário, né, que ele vai dar para a gente, vai com esse título que vocês têm aí em tela. Então, o professor Agostinho Adures Bravo é investigador superior do CONECIT e secretário acadêmico da Faculdade de Ciências Exatas e Naturais da Universidade de Barcelona, UBA, perdão, Universidade de Buenos Aires, UBA. A gente vai ver aqui, eu acho que no teu tem alguma outra coisa de Barcelona, né? Vai estar dito que ele é. Mas, enfim, Universidade de Buenos Aires, onde é professor associado no Instituto CEFIEC. Ele é formado em Física, Epistemologia e Didática das Ciências pela Universidade de Barcelona, aí sim, a UBA, né? É uma troca de UAB por UBA. Na verdade, aqui está como UBA, na verdade, mas é UAB, né? Universidade aberta, né? Autônoma, verdade, Autônoma de Barcelona. E King's College, em Londres. E ele dirige um grupo chamado GEHYD, focado nas contribuições da Metaciências para a educação científica. Atualmente ministra um mini curso aqui com a gente, né? Fundamentos epistemológicos do ensino de ciências, no programa de pós-graduação, o PIEC. A linha principal de atuação e pesquisa é didática da epistemologia para a formação docente. Ele é professor em universidades, melhor, da Europa e América, consultor de órgãos como Unesco, OEA e OEI, Organização dos Estados Ibero-Americanos, com mais de 400 publicações, incluindo 125, eu entendo, artigos, né, científicos, em mais de 23 revistas especializadas. Recentemente foi eleito presidente do Conselho Diretor da International History, Philosophy and Science Teaching Society, ou Group, né? Na verdade é um grupo, né? Então, Agostinho, muito obrigado pela gentileza de atender o nosso convite. E temos aqui a continuação da sua aula. Fique à vontade para continuar a aula. Muito obrigado. Boa tarde a todas e todos. Eu estou só 2 dias até agora em Brasília, então o meu portunhol está ainda um pouco oxidado, mas vai arrancando de a pouco. Vou tentar fazer em portunhol, tá bom? Não, no título da apresentação do seminário, que é uma aula estritamente falando da minha disciplina, eu falo de uso de casos da história da ciência para discutir a natureza da ciência nas aulas de ciências naturais. Eu coloquei em itálica ciência ou ciências para 3 vezes, a reiteração, pero só para mostrar para vocês que nós podemos construir narrativas, histórias e casos sobre o rico material da história da ciência como a disciplina. Também podemos reflexionar sobre a complexidade da ciência como objeto cultural nas aulas de ciências naturais e também podemos ensinar, divulgar, comunicar, legar para o mundo as ciências naturais. Então, 3 atividades humanas bem complexas
no título do seminário. Sim, três coisas que poderíamos dizer têm até um caráter parcialmente metacientífico, não? Sobre a ciência, pensando, ensinando, comunicando, construindo, refletindo, etc., etc. Ah, na verdade, em espanhol, aula é sala de aula, mas a ambiguidade está bem para aqui, porque não só no espaço físico das salas de aula, mas também na atividade do professor de dar a sua classe, como nós dizemos em espanhol, a sua aula de ciências e de profetizar, vamos dizer, de uma forma bíblica sobre a ciência. Ui, quedou atascadíssimo. Ai, não, nem manualmente tampouco. Ah, acho que tenho que, quizás, dar doble clic aqui. Vamos voltar assim. E vamos ver agora se com esse ou com esse está funcionando. Sim, está bem. Reativamos assim. ¿Por qué importa falar de casos históricos? De casos construídos sobre material histórico da ciência? Eu estou dando só duas razões, duas justificações para o meu seminário. A primeira é um número especial da Science and Education. Vocês sabem que esse é um jornal muito importante, muito destacado no âmbito da didática das ciências naturais, a pesquisa no ensino de ciências naturais, também matemática, computação e tecnologia. É um jornal europeu com muita andadura, muito prestígio, e tem agora editor brasileiro, Brazuca. Está aqui, vocês veem, como autor da pequenina peça editorial, junto com Andrea Guerra e com Peter Hering. Esse número especial está dedicado a New Histories of Science and Science Education, as novas tendências de construção desses casos que nós vamos usar para ensino de ciências de qualidade, emancipador, democrático, cidadão. Sim. Eh, eh, Ao contrário dos casos antigos, que são a glorificação de grandes cientistas do passado, esses homens brancos, heterocis, triunfalistas, blá, 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 aqui há novas histórias protagonizadas por jovens, por mulheres, por minorias, por disidências, por coletivos, etc., etc. Estão tentando, então, de pensar, do ponto de vista teórico, de apresentar material empírico, ven a variedade de textos, sobre esse tema de quais são essas novas histórias a contar numa educação científica que pretende cidadania, que pretende emancipação, que pretende ser para todos, com justiça social. Mais uma coisa que gostaria de vocês verem nessa Table of Contents, que é a presença de autores do Brasil, sim? Bem destacada a presença de autores do Brasil. Está falando da produtividade, de boa qualidade, que têm vocês aqui no país, no campo da didática das ciências naturais, ainda que são quase o único país do mundo que não fala didática das ciências naturais, e insistem em dizer pesquisa e ensino de ciências. Odeio a expressão de todos os brazucas que falam assim, tá bom? Então, essa é a minha primeira justificativa, que é interessante seguir pensando teoricamente sobre quais são os casos educativamente valiosos. ¿Sí? A segunda justificativa, no sé si está dando, solo tengo que dar con los dígitos. Ay, pasó mismo. Esse é um paper recente, eu estou recomendando, é muito bom, dos colegas meus no CEFIEC, Valeria Edelstein e Claudio Cormick. Eles estão discutindo o uso de casos nas estratégias que podemos chamar de cherry picking, de seleção muito sesgada, biesada dos casos, na justificação do discurso social progressista, sim? Das ciências sociais e humanidades de caráter progressista. Como às vezes essas disciplinas que estão tentando de falar contra o discurso positivista, cientificista típico das ciências duras, do establishment da inteligência, às vezes tem fraco rigor intelectual porque o uso de casos é problemático. Eles pegam um caso bem interessante, onde sobre um mito fundacional sobre os estudos do comportamento animal e da sexualidade animal, fazem uma bola de neve na qual todo mundo acredita que o grande triunfo dessa disciplina foi a causa da incorporação de mulheres jovens, PhDs, no campo e da influência dos movimentos feministas e assim. Então, estão tentando de debunk esse mito que é bem complexo. Ao mesmo tempo, dizer, é importante pensar sobre o papel, o rol das mulheres na história da ciência, na sua transformação, mas sem renunciar
a certo rigor intelectual, no uso desses casos, nas disciplinas progressistas e de esquerda, onde nós queremos, tentamos, imaginamos estar incluídos. Sim? Qual é o meu posicionamento? Para mim, eu não sou o primeiro, eu sou quase plagiado da Mercè Izquierdo Aymerich, uma célebre didata das ciências naturais catalana, a minha orientadora. Examinar a ciência natural desde un punto de vista, una perspectiva que metacientífica y crítica, por cierto, conjuntamente o conjuntando a filosofía da ciência, a história da ciência e a didática das ciências, nos dá pistas, ¿sí? Para avançar os processos de ensino de ciências em diferentes níveis educativos, também para a formação inicial e contínua dos professores de ciências naturais. Ela fala da palavra pistas, ¿sí? Clues, contribuições, aportes, subsídios, que ela encontra que metaforicamente é bem importante, porque não é só questão de perguntar para a ciência erudita dos cientistas como é que ela tem que ser ensinada, querida ciência, fale para mim, diga para mim como é que você tem que ser ensinada, mas é um trabalho de transformação, de transposição, de análise, de sintetização, de recontextualização muito complexo. Então, só são pistas, são hints, uma coisa que nos dá a ciência erudita, a ciência dos cientistas, para pensar na sua possibilidade de vida nas salas de aula. Então, estou propondo aqui a tese de que uma forma de conjuntar essas três perspectivas, que eu chamo de gracias de Rubens, falando da pintura muito famosa do Rubens, ¿sí? Que essas gracias de Rubens, usando pequenos casos históricos na sala de aula. Geralmente foram usados muitíssimo no ensino superior, no ensino superior de ciências naturais, na universidade, nos institutos federais, assim, e também un poco más incongruentemente, un poco más inconsistentemente no ensino en otros niveles educativos, desde kinder hasta secundaria superior, ¿sí? Entonces, temos pesquisa empírica, também muita debate, reflexão, argumentação, elucidação, blá, 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 elaboração intelectual, sobre as diferentes finalidades ou valores que podem, a que pode apuntar o uso de casos na sala de aula. ¿Sí? Aqui uma lista que não é completa, mas é típica enunciada nos textos de didática de ciências, da pesquisa, quando falamos do que o professor acredita que são os valores, ¿sí? Dos pequenos casos na sua própria sala de aula. Evidentemente, a motivação e a humanização são os primeiros que eles falam, ¿sí? Muito professor, muita professora, de ensino básico e médio, fala o que eu faço com os meus pequenos casos, mis relatos, mis cuentos, mis piadas, mis anécdotas, etcétera, é tentar de motivar os estudantes, de despertarlos, ¿sí? Trazê-los para mim, e também de humanizar a ciência, não, para eles não verla tão longe, solemne, acartonada. É soberbia, mas uma coisa mais humana, mais perto deles, mais disfrutável, etc, etc. Mas a pesquisa mostra-nos que não é tão simples, que a coisa é muito mais elaborada e que os casos têm muito mais valores e finalidades mais elaborados, mais sofisticados do que os primeiros dois, que usualmente estão subrepresentados, subutilizados, subusados na sala de aula, ¿sí? Que o professor toca os casos só de uma maneira muito superficial e anecdótica e esquece da sua potência, o seu poder para fazer todo o outro que está aqui, tá bom? Que é ensinar o conteúdo das disciplinas, ensinar o método das disciplinas, ensinar atitudes e valores associados a essas disciplinas, discutir os contextos de produção, avaliação, justificação do conhecimento, gerar novas perguntas e, por supuesto, que o meu interesse pessoal de pesquisa, ensinar o que chama-se de natureza da ciência, ¿sí? Nature Science, NOS, ou as siglas em inglês. Então, tudo isso é muito mais o que está acontecendo quando um professor ou professora, sem sabê-lo, muitas vezes, está apresentando casos interpolados, intercalados na sua fala de sala de aula. Ele está falando, ela está falando de equações, de movimento, blá, blá, blá. E de repente diz, lembro de uma deliciosa anécdota que envolve ao querido Newton. No caso de Newton seria a massa gravitacional, ¿sí? A queda da massa. Então, às vezes, muitas vezes, os professores não sabem o que estão fazendo, só fazem porque têm conhecimento didático de que isso é potente, é interessante, não têm muita justificativa para o que estão fazendo, mas sabem que é parte do conhecimento profissional docente,
contar essas histórias que têm muito poder e muito valor. A causa de que às vezes eles não têm suporte, sim, justificativa didática, é que se concentram muito nas primeiras duas funções, esquecem um pouco todo o outro. Isso quer dizer, na realidade real da aula, como eu já falei, que as anécdotas são contadas, os cuentos, casos, narrativas, no início do curso, da aula, da disciplina, do momento de aula, e depois esquecidas, ¿sí? Já não voltam para trás para dizer, ok, na história que eu contei, que eu narrei, havia tales e quales interesses, interessantes coisas para seguir discutindo. Então, vou pegar um primeiro caso na Armadilha, que era o pequenino resumo desse seminário. Eu contei uma série de mentiras, mas vou tentar de não ser tão mentiroso. Então, há alguma coisa que eu falei lá no resumo que vou fazer aqui. Eu falei de mostrar casos que nós usamos em diferentes níveis educativos, desde kinder até universidade, tá bom? Então, vou tentar demonstrar casos que foram usados para meninos mais pequeninos, meninos intermedios, meninos grandinhos, jovens, adultos, etcétera, etcétera. Neste primeiro caso é para primária, provavelmente séries 5, 6, 7, a caballo entre a primária e ensino médio, nos nossos países. Esse é um cuento, um relato, que foi publicado pelo Ministério de Educação da Argentina em 2005. Ainda existe em forma digital, está disponível grátis em muitos sitios web, está fácil de encontrar. Forma parte de uma coleção mais ampla, que tem 8 títulos, 8 livrinhos, são livrinhos muito curtinhos, de 6 páginas. ¿Sí? A coleção chama-se de La Ciencia, una forma de leer el mundo, não sei se conseguem ver lá, A Ciência, uma forma de ler o mundo. ¿Sí? Tem 8 livros, 4 autores, que eran masculinos e blancos, bla, bla, bla. No tan heterosis, mas masculinos e blancos. Sí. Eso fue una crítica grande ao programa. Estamos falando de 2005, no 2026. Sejam piedosos com a eleição dos autores. ¿Sí? Eu escrevi 2 desses livrinhos, um sobre vampiros e outro sobre a moqueca fantasmagórica, o guiso fantasmagórico, que nós trabalhamos na aula hoje. Horacio Tinelli foi outro dos autores, autor de 2 livrinhos. Ele é um divulgador de astronomia, didata de astronomia, é técnico ministerial, ainda não está aposentado, ainda está muito ativo, fazendo coisas da didática das ciências da terra, da água e do ar em Argentina. Escreveu esse aqui que chama-se de O Primeiro Astrônomo Crioulo. ¿Sí? Ele está tentando resgatar a figura de Dom Buenaventura Suárez, que foi um sacerdote jesuíta dos séculos XVII e XVIII, que foi muito reconhecido na Europa. Ele era nascido no terreno atual da Argentina, ainda não havia Argentina, de fato nem havia Virreinato do Rio da Plata. Ele nasceu no Virreinato do Peru, ainda nem tínhamos Virreinato do Rio da Plata. ¿Sí? Ele nasceu na cidade que agora é Santa Fé, vou dizer mais preciso. Nasceu em antiga Santa Fé, que foi subsumida pela Lagoa Setúbal, destruirse, que chama-se agora Callastá. Então, esse é parte do território argentino agora, sim? Mais ou menos a latitude do sul do Brasil, sim? Está a cidade de Callastá. Alguns teóricos, que não é Horacio Tinanelli, Horacio é mais um divulgador, é um didata, alguns teóricos históricos dizem que esse é o primeiro cientista crioulo da toda a América, anterior a Benjamin Franklin, que sempre é posto como o primeiro cientista. Crioulo aqui quer dizer que é filho de europeus nascido em solo americano, tá bom? Esse personagem foi muito importante para a ciência erudita, científica, dura, snob, hegemônica do norte, porque foi o primeiro em catalogar o céu nocturno do sul. Sí, mandou catálogos estelares muito completos e de muito boa qualidade, então foi admirado na Europa, foi para a Europa várias vezes e assim. A sua história é bem interessante porque ele, como diz aqui, não, como mostra aqui a figurinha, trabalhou com os indígenas guaranis da tripla fronteira entre Paraguai, Brasil e Argentina, tá bom? Em Banda, as minas famosas de Misiones, da província de Misiones na Argentina, tem um quartzo, então eles talhavam as lentes dos telescópios com quartzo das minas de Banda. O pessoal que tallava eram os indígenas guaranis. ¿Sí? Há uma coisa bem complexa sobre a autoria da obra astronômica, porque a causa dos guaranis não serem católicos bautizados, então não podiam
assinar a sua obra em ter nome católico, tá bom? Até eles se convertiram para o catolicismo, não podiam ser autores dessa magnífica obra. Então, só Buenaventura é o único autor do que temos conhecimento, tá bom? Então, estou falando um caso bem complexo do ponto de vista historiográfico. Tem muita coisa, tem sido muito estudado. Mas agora temos uma versão para meninos e meninas, sim? Um conto infantil sobre ele sendo lindo, e bom, e querible e adorável, numa província espetacular do ponto de vista natural, tem as cataratas, sim, do Iguaçu, etc, etc. Então, a história romantizada de esses jovens buenos mozos divinos, guaraníes, ajudando o sacerdote para avançar a ciência europeia, tá bom? Então, temos multi-layered, multicapa, história que pode ser narrada para meninos, para só entusiasmar, obnubilar, emocionar, e trazer para nós, ou tem muita profundidade historiográfica para continuar, tá bom? Agora, um pequeno disclaimer ao início. Essa não é uma fala de história da ciência, ainda que tenha história da ciência na capa. Não sou história da ciência, nem quero ser. Gosto muito de história da ciência. Às vezes encontro que a disciplina história da ciência, a disciplina erudita, é bem complexa e tem suas complexidades e contradições. Acho que o trabalho ímprobo que estamos fazendo na América Latina, especialmente no Brasil, de transformar a história da ciência erudita, pura e dura, em coisas didáticas, sim, em subsídio didático, é bem importante. Às vezes não exento de complexidades e de contradições. Mas então, se não sou historiador, nem quero ser, o que sou? Sou da didática de ciências naturais, com uma boa formação histórica epistemológica, mas não vou falar só do subsídio histórico, vou falar principalmente do referencial filosófico. Filosófico da ciência ou epistemológico, sim? É só que aparece a história da ciência subsidiariamente, terceiramente, nos seus dois sensos tradicionais, sim? O que passou na ciência ao longo da história é a disciplina erudita acadêmica que estuda essas coisas que passaram ao longo da história, tá bom? Então, aqui só aparece a recorrência para a história da ciência e a história para pegar material de boa qualidade para construir esses casos, esses pequeninos casos que nós vamos usar na sala de aula, tá bom? Un pequenino momento etimológico sobre caso, latim puro. No dicionário português diz que o caso é um fato, ocorrência, acontecimento. Vocês têm um uso da palavra caso que não tem em espanhol, que é como ser um amigovio, um namoradinho ocasional. Esse não está em espanhol, tá bom? Então tem fato, ocorrência e acontecimento. Vem do latim casus, que queda, do verbo cadere, sim, cair. A pesar de que não parece, não sembla, accidente e occidente também vêm de casos, sim? Accidens é uma forma de cair, tropeçando, trastabillando. Occidens é onde o sol more, sim? Porque cadere também é uma forma elegante de ser morir, sucumbir, perecer, falecer, tá bom? Então, há conexões bem interessantes com outros campos semânticos. O casus tem que ver com morir, tem que ver com ocorrer, tem que ver com chegar, tem que ver com descobrir, é muita coisa. Há conexões com língua germânica, porque em inglês você tem o verbo befall, something happens to me, it has befallen on me, sim? É um verbo culto e antigo, não muito comum hoje, mas tem que ver com isso do destino, não? Do fato, do azar. Me sucedió. Eu sou passivo, a coisa vem para mim, cai para mim. Fall, que é a tradução literal de casos em alemão, que é a raiz que eles usam para construir casualidade, acidente, outras palavras que estão no latim, tá bom? Então, eles falam de Unfall, Zufall, etcétera, para construir esses derivados de casus, de cadere, em latim, así como retrotraduzindo, olá, olá, para trás desse o latim. Então, a ideia aqui é que um caso, primeiramente, qualquer coisa que cai para nós, ¿sí? Que nos cai, que nos acontece, nos ocorre, mas que deviene paradigmático ou epitômico ou exemplar. ¿Sí? Eu te vou falar de um caso que me sucedeu. ¿Sí? É uma coisa que foi casual, passou para mim, mas que tem relevância. Vou escolher pela sua relevância. Isso está claro? É bem importante.
¿sí? Pensem na palavra exemplo em português e em espanhol. Eu posso dizer, a banana é um exemplo de fruta, ¿sí? Quer dizer, um mais dos exemplos. A maçã, a banana, a pitaya. Mas posso dizer também, esse aluno é um exemplo de estudo. Não é qualquer aluno, é um particularmente destacado. E aqui está passando o mesmo. Caso é qualquer coisa que me acontece, que caiu sobre mim. Mas só deviene caso, é interessante como caso, quando é um caso epitômico, paradigmático, exemplar. Eu estou pegando ele para dizer algo importante. Eu vou contar um caso que me sucedeu. ¿Sí? Vou trazer a colação um caso importante. Tá bom? Isso é bem importante, porque estou tentando dizer aqui. Afortunadamente, o português está melhorando um pouquinho. Então, o valor dos casos em ciências. Agora estou falando de ciência pura e dura, principalmente ciências sociais, mas também ciências naturais. Não sei estender para a ciência formal, mas há muita literatura de que o caso também é importante na matemática. ¿Sí? Qual é a relação entre caso e regra, prova, demonstração, caso a favor, caso em contra, e assim. Então, podemos pensar que o caso é um modo, uma forma, uma maneira, um jeito de indagar a realidade, de pesquisar a realidade, entrar na realidade. Também é um cenário para o pensamento. Aqui estou citando um texto muito recente, muito bom de Bruno Borges, que é um epistemólogo, filósofo da ciência argentino, na revista Santesa, que é bem interessante. O texto não é de isso que estou falando eu. Advirto porque vão ler e vão dizer odio Agustín porque recomendou. É um texto sobre metafísica bem difícil, bem grotesco, mas tem essa ideia de cenário para pensamento, de continuidade metodológica entre metafísica, metafísica naturalizada, ciência natural. Tá bom? Também serve como peça de evidência para justificação. Estou justificando o que digo num caso particular, ¿sí? Como artefacto retórico para convencer e persuadir outros, e também como ferramenta didática, não? Muito protagonista no campo da didática geral, antes das didáticas específicas, do advenimento da didática das ciências naturais, a didática general, nos anos 40, 50, 60, falava muito do método de casos, dos estudos de caso, como uma das ferramentas didáticas mais importantes que tinha o bom ensino, que é a construção deles. Não? Podemos ir mais atrás para Dewey, a princípios do século XX, que ele também fala de método de casos, estudo de casos, tá bom? Para a formação da jovem elite republicana nos Estados Unidos. Então, a teoria sobre a minha apresentação, alguns elementos teóricos, sim? Estamos falando de uns recortes, sim? De umas reconstruções, umas reduções epitômicas, paradigmáticas ou exemplares de instanciações, de exemplificações, vamos dizer felizes, não sempre são felizes, de modos em que o pessoal pesquisa o mundo, indaga, ¿sí? Modos de pensamento, de explicação, de argumentação, de raciocínio, que os e as cientistas usam quando estão construindo, justificando essas ideias novedosas, tá bom? Então, vamos falar de casos que são estilizações, reconstruções, de eventos que eu escolhi porque são particularmente relevantes, às vezes felizes, como diz aí. ¿Qué clase de eventos? ¿Qué tipo de eventos? Eventos donde el pessoal indaga, piensa, explica, argumenta, raciocina, bla, bla, bla. ¿Sí? Vamos a considerar que eles têm valor en cuanto están fuertemente relacionados con as suas contrapartes na ciência escolar. Que estou tentando dizer alguma coisa para a ciência escolar. Olhem, meninos. Isso é muito importante, sim? A ciência é assim e assá, então nós temos que pensar que blá, 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 blá. A ciência assim assá, porque eu vi, nesses casos felizes, esses comportamentos humanos que estou tentando de explicar, tá bom? Também vou falar, ou está sob a minha fala, a racionalidade narrativa da ciência, que foi estudada por Brunner, entre outros, sim? E uso didático das narrativas, que vamos chamar aqui Science Stories, que era a colocação que está usando a revista Science and Education, sí, é típico em inglês de falar, ok, there are science histories and science stories, ¿no? Histories of Science são as histórias da ciência na verdade, o estudo técnico aprimorado dessas grandes verdades, mas science stories são narrativas, contos, relatos pequeninos, construídos com uma finalidade mais bem informativa e comunicativa. Então, vamos falar de essas narrativas, as science stories. Evidentemente, uma science story pode não ser basada na história da ciência. Posso contar uma science story sobre a ciência atual, ¿sí? Contemporânea. Posso narrar uma história que é protagonizada por uma folha de outono, ou uma gota de água,
un elétron, no microtron, ¿sí? Hola, soy Elec, soy un elétron, estoy aquí. Más as historias mais usadas, mais estudadas, mais pesquisadas, mais posas no foco do microscópio são as histórias que são sobre histórias da ciência, tá bom? São narrativas de base histórica da ciência. Também está no referencial teórico os estudos de caso como metodologia de pesquisa na ciência pura e dura e o método de casos como um reflexo, uma imagem disso na ciência escolar, sim, como uma metodologia, como eu falei, da didática progressista tradicional do início do século XX e depois após a Segunda Guerra Mundial, sim. Estou tentando ver a relação entre casos históricos e essa reflexão sistemática de boa qualidade sobre a natureza da ciência nas salas de aula. Então, vou fazer foco aqui. Também podemos pensar as relações que ao longo do tempo da didática, 30, 40, 50 anos, tiveram os casos históricos e a reflexão NOS, Nature Science. Sim. Aqui podemos falar provavelmente são 40 anos, não? Desde que começa timidamente a ver Nature Science no nosso campo até agora. Então, desde esses estudos fundacionais, Nature Science em Estados Unidos, Lederman e tal, até agora, nós recontratamos, repensamos, refundamos a relação entre esses casos que nós usamos como vignettes, como pequeninas histórias, e a reflexão teórica sistemática, intencionada, bla, 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 sobre Nature Science. ¿Sí? No vou fazer muita história, mas queda aqui como colocado que é uma coisa importante para mim, eu vou fazer alguma referência, tá bom? A início, a causa de um famoso paper de Stephen Brush, de proibir a história da ciência de mala qualidade na escola, a primeira natureza da ciência era muito parca, escassa em histórias da ciência, não? A reflexão era mais bem abstracta, geral e descontextualizada, así sobre as máquinas de pensar e não tanto sobre as pequenas histórias contextualizadas da ciência. ¿Qué es esa cosa de casos como modos de indagación? ¿Sí? ¿Qué es un modo de indagación, un modo de pesquisa, de investigación del mundo? Nós usamos en español, a diferencia do portugués, más frecuentemente indagación para decir inquiry, o que en inglés llaman de inquiry, así que una nueva metodología de punta para ensino de ciência que agora está de moda. Então, quais são esses modos de indagação do mundo natural? Eu acredito, usando autores da epistemologia histórica e de história epistemológica dos anos 70, 80 e 90, que um modo de indagação é um arreglo ou organização, um array, das inferências e argumentos científicos que são considerados válidos num lugar, num local, num tempo determinados na história da ciência, tá bom? Como pensavam os gregos antigos sobre o movimento dos corpos, o que pensava a sociedade britânica sobre a vida e a morte no século XVIII. Podem ser identificados, então, esses modos míos de indagação, esse construto meu, que é baseado em outros construtos, com o que o epistemólogo canadiense recentemente falecido Ian Hacking chamava de ways of finding out, ¿sí? Modos de averiguar. Gosto muito dessa expressão, averiguar, find out, porque ele fala como é que a humanidade found out how to find out, ¿sí? Isso é bem simpático. Ele diz como é que chegou o pessoal a saber como é que tem que saber, tem que averiguar, tem que pesquisar, tem que investigar. É bem linda essa metáfora dele. Então, uma possível motivação para a minha pesquisa, a minhas desenvolvimentos, desenvolvimentos aqui no campo, é a construção dessas interfaces entre filosofia e história da ciência, epistemologia filosófica, filosofia histórica, para construção através de casos bem sucedidos e bem construídos, ¿sí? De umas categorias analíticas das culturas científicas, essa frase de Winter. ¿Sí? Esse autor, que é muito posterior aos primeiros intentos de Crombie e de Hacking de fazer os modos de pensamento, tenta dizer, ok, é mais ou menos o mesmo um paradigma kuhniano, um estilo de pensamento de Crombie, um Denck-Steele de Fleck, com uma estrutura de modelos no estruturalismo metateórico. ¿Sí? Diz, en todos os casos, a pesar das grandes diferencias conceituais entre estes construtos, o projeto intelectual é o mesmo, que é esse aqui, construir categorias analíticas para caracterizar culturas científicas, tá bom? Como é que pensamos os humanos ao longo do tempo em diferentes contextos. Então, essa é um híbrido de ressonância entre Hacking e Crombie, é uma das versões de Hacking da lista oficial dos modos de razonamento, raciocínio, pensamento científico, que está fungindo de
de antecedente indirecto para mi pesquisa, para mi aula aquí, para mi fala, ¿tá bom? AT Laboratorial, esas son textualmente las categorías de hacking que superan, ultrapasan las categorías de Crombie, están corregidas, están en inglés porque estoy respetando o original, ¿tá bom? O interessante em Crombie, que após hacking toma parcialmente, é dizer que ao longo da história da ciência oficial, que no relato europeizante começa com a Grécia antigua, ¿sí? 400 anos antes de Cristo, ou 300 anos antes de Cristo, é que houve estilos dominantes ao longo do tempo sucessivamente. Primeiro fomos axiomáticos, depois experimentais, depois analógicos, depois taxonómicos, probabilísticos, blá, 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 ¿sí? Então temos o primeiro momento que é o momento grego clássico, o segundo momento que é o momento da revolução científica, o terceiro momento que é o do Newton, o quarto momento que é o da filosofia natural, da ciência, da biologia, dos viagens de descoberta. Depois temos um momento probabilístico, uno genealógico no século XIX, ¿sí? Genética, evolução, ciencia de atmósfera, geología, esas disciplinas que iban emergiendo. Después tenemos un estudio laboratorial a partir de los años 30, 40 del século XX e estarían faltando entonces, o podríamos hacer una combinación lineal de los anteriores para pensar un estilo casuístico baseado en un estudio de casos, en un estilo narrativo, como Brunner dice, que también podemos hablar de sintagmático, evidencial o intuitivo. ¿Sí? É interessante que esses dois últimos que eu añadí, sim, não estão nem em Crombie nem em Hacking. Em Crombie estão um pouco sugeridos, mas não exatamente, em Hacking estão eliminados. Uno poderia pensar, ok, você falou das ciências naturais sérias e duras primeiro, e o último é uma coisa mais das ciências sociais, humanidades, uma coisa assim. Isso é para discutir, sim. Se realmente não há casuística, não há narrativa nesses outros estilos, ou não são estilos que tanto Hacking quanto Crombie esqueceram ou não viram na sua pesquisa. Sim. Então, tenho casos de modos de indagação ao interior das pequeninas histórias da ciência, ou science stories que estou tentando contar na sala de aula, sim? Então, qual seria a finalidade de um bom relato ou narrativa ou cuento ou science story segundo esse posicionamento teórico aqui? Sería tentar de ver ao vivo los styles of thinking y los methods of argument, ¿sí? Que son dos de las perífrasis que Hacking usa para esos modos de indagação, pesquisa ou investigação. Hacking tem uma coisa boa que tem 44 nomes para a mesma coisa, ¿sí? Porque ele não se decide, então diz, oh, agora estou pensando assim. Ele fala assim, ¿sí? Ultimamente estou pensando em que o modo de indagação é bem lindo, ¿sí? Então tem 44 nomes para o mesmo construto. A coisa boa, vocês dizem porque você está falando que isso é lindo, é bom. O que é bom é que ele está tentando de dizer que são coisas mesmas, a mesma coisa, argumentación, raciocinio, indagación, pensamiento, estilo, muita coisa diversa. Estou fazendo pontes bem interessantes para a literatura, ¿sí? A pesar que tem que tolerar que fale com 44 nomes diferentes do mesmo construto, está tendindo pontes analógicas que são muito, muito ricas para nossa pesquisa, ¿sí? Então, o que ele fala é diz, ok, eu fiz uma lista dos estilos de pensamiento clásicos a la Crombie, bla, 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 desde los griegos antiguos hasta a Segunda Guerra Mundial, a Big Science, a Technoscience. Mas agora estou arrependido, ele fala. Não é exatamente que são sucessivos e históricos, são relativamente independentes da história. ¿Sí? São estilos que tem o humano, o Homo sapiens, de fábrica para pensar no mundo. E é verdade que cada momento histórico privilegiou alguns deles, mas nós podemos pensar no mundo com todas essas categorias da slide anterior sem problema. ¿Sí? Podem coexistir perfeitamente. Então ele fala de são relativamente independentes da sua própria história e da história geral, e podemos então passar a considerar que são canons of objectivity ou standards of what is reasonable. Essas duas frases são duas das 44 nomes da mesma coisa, que são bem potentes, bem interessantes. ¿Sí? Os canons de objetividade humana, o que se considera objetivo cada momento, cada contexto, cada comunidade, e os estándares bem exigentes, ¿sí? De qué es o no razonable en cada momento histórico. ¿Sí?
Agora podemos perdonar Hacking as suas 44 formas de falar, porque está cada vez mais interessante, mais appealing, mais potente para nós. Então, estou falando de esas formas, estilos de pensamento, métodos de argumentação, sim? Que estão na construção da trama mesma, sim? Das Science Stories, e também na expressão dos personagens situados na Science Story, sim? Então, aparecem duas vezes. Podem aparecer separadas ou entrelazadas, confrontadas ou reconciliadas, segundo o enfoque historiográfico, epistemológico o didático. Mas o que estou falando é que estamos pensando em dois níveis separados para o modo de indagação, sim? Quando eu construo artefactuo a trama o plot da minha história, como que vou fazer para elegir, escolher personagens, o que eles vão dizer, como vão se relacionar, o que vão pensar, e também aparece escenificada na própria história. Algum desses personagens vai ser o epítome paradigma de un pensamiento racional, de un pensamiento mágico religioso, poético, casuístico, o probabilista, o superficial, o que sea, ¿sí? Reconocen, por supuesto, los famosos diálogos en Galileo, ¿no? Siempre un Simplicio around, que es encargado de mostrar o pensamiento mitopoético, mágico, ingenuo, naif, o preconceptual, o que sea, ¿no? Entonces, nos podemos manipular a trama o plot de esas historias también para que cada acontecimiento, cada personaje, en cada evento, sea una especie de puesta en escena, de mise en scène, de esas formas de pensamiento, raciocinio, de argumentación, de pesquisa o de indagación. ¿Sí? Entonces, vamos a tentar de hacer una cosa muy digital, simplista, en letriña cuadrada, que só pegar dois extremos do continuum, ¿sí? Un caso que sería lógico paradigmático bruneriano y un caso que sería narrativo sintagmático bruneriano, ¿sí? Cuando Brunner fez o seu referencial teórico bem complexo, bem rico, ao longo de 3 décadas, ¿sí? Ele naturalmente estaba pensando en muchas formas de raciocinio bem complexas, mas simplificó a coisa porque tenía una finalidad retórica, ¿no? Política. Que só penso que a ciencia natural más rancia, más nefasta, más positivista, más cientificista é só lógica, e só penso que as humanidades más brandas, más divertidas e más queribles son só narrativas, posso pensar en las combinaciones posibles entre medio para tentar de hacer una ciencia más humana, unas humanidades más rigorosas, o más científicas o más lógicas, tá bom? Então essa é a causa da sua sobresimplificação. Então ele fala de dois estilos de pensamiento, ¿sí? Que vienen de fábrica, están ya cableados, ¿sí? No Homo sapiens a causa de evolución darwiniana. Então você é logicista o narrativo, o as duas coisas combinadas macabrosamente. Então, no estilo logicista más duro, que le llamo también de paradigmático, podemos asociar ese estilo a o que llamóse de contexto de justificación, no Reichenbach, no inicio del siglo XX, ¿sí? Cuando ya tenía una idea bien sucedida, estoy tentando de coleitar datas, evidencias, pruebas en función de mi idea, en un tipo de raciocinio donde o deductivo está protagonizando, ¿sí? O traslado a conservación de la verdad lógica. Un tipo de caso donde a constitución o que está se constituyendo son procesos demostrativos de prueba, voy a llegar para la verdad, voy a arribar a una idea final, donde se estabiliza la estructura sintáctica de las disciplinas científicas, ¿sí? Donde se concatenan conocimientos diversos sobre formas de proposiciones que llaman de nomotéticas, legaliformes, universales, abstractas, transversales, valederas, únicas, maravillosas y sublimes, y todo un proyecto de procura de verdades, ¿sí? La verdad es el valor epistémico más importante para el logicismo, entonces tengo que arribar a esa verdad única y final a través de todos esos procesos concatenados. Tá bom? Eu tendría que ter feito un cuadrinho comparativo, mas não sou tão bom com o PowerPoint. Então vocês têm que memorizar esta aqui para tentar de comparar com essa aqui, que é o segundo caso extremo do Brunner, ¿sí?
un estilo de pensamento narrativo sintagmático, associado agora ao contexto de descobrimento, descoberta do Reichenbach. Lembrem que isso não existe mais, não? Agora há muito mais contextos, a coisa é mais complicada, mas na separação original, a ur-separação da filosofia da ciência do início do século XX, era muito importante distinguir entre descubrimiento y justificación, ¿sí? Tenemos raciocinio que podemos llamar de ampliativo, no es exactamente inductivo, porque inductivo se ve técnicamente ampliativo, ampliativo de una forma muy simple, muy parsimoniosa y muy pobre, ¿no? Entonces, tentando hablar de raciocinio ampliativo, mucho más ampliativo, donde con poco input tenía mucho output, ¿sí? Con poca información do contexto, eu faço castilhos, ¿sí? De ideias. Só vi, entrevi alguma coisa e suponho muita coisa, sim? O raciocínio típico da chismografia, de bater papo, coisa assim, não? Então, hurgar na vida dos outros sem permisso. É fofoca isso. Fofocar, não é? Então, diz muita coisa, blá, 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 sobre a vida dos demais, com pouco input e muito output, sim? Ah, temos também a constituição de processos que são explicativos, ¿sí? Contra ese proceso que era más de estabilización de contenido. Tenemos aquí una estabilización de estructura histórica, de estructura genealógica o funcional de las disciplinas. Tenemos una justaposición de conocimientos sobre la forma de proposición que llaman ideográficas, o contrario de nomotéticas. Ahora son personalizadas, eh, focadas, situadas, contextualizadas, etcétera, etcétera, a procura da verosimilitude, que é o conceito centrado no Brunner, sim. O conceito central para ele falar de uma boa história não é verídica, é verossímil. Sim. Se vocês têm filhos, netos, sobrinhos, coisas assim, narram histórias fantasiosas para eles, que são combinações lineares de outras histórias. Os nenes e nenas sabem perfeitamente dizer o que é válido nesse contexto e o que não. Sim. Então, Superman pode voltar a Terra para outro lado e fazer retroceder o tempo para salvar a Lois Lane, mas não pode ser reconhecido com essas gafas cutres, sim, de Clark Kent. Então, eles sabem o que é verossímil nesse contexto. E se você está inventando fora das regras, não, não, isso não pode ser. Mas eu falei que Superman pode fazer isso, isso. Ah, não, mas isso não pode fazer. Sim? Não pode comer brócoli, Superman. Eles sabem as regras da verosimilitud. Esse é um conceito muito importante da teoria narrativa e da estruturação dos casos e das histórias da ciência na didática. Sim. Então, com essa ideia, nós hibridamos, Mercedes Izquierdo and myself, las science histories con a trama detectivesca, ¿no? Con las historias detectives, policíacas, misteriosas y así. Nos usamos Scooby-Doo, por ejemplo, ¿sí? Usamos los diseños de Scooby-Doo na sala de aula de meninos de universidade. Eles veem Scooby-Doo e trabalham com nós sobre esses episódios, ¿sí? Então, segundo Merced, si nos pegamos ese continuum tan extremo, con dos polos tan extremos, podríamos pensar en dos momentos clave, llave, da historia da literatura policíaca detectivesca. ¿Sí? Un muito temprano, que sería o advenimento, surgimento da literatura policíaca, que sería Wilkie Collins y Conan Doyle. Ahí está Sherlock Holmes, ¿sí? Que é un detetive logicista, ele deduz exatamente a idade do caco, ¿sí? Do asesino, do ladrão, porque viu não sei que coisa e não sei que outra, então concatenou todo e tem exatamente a idade do asesino. Muito após esses primeiros intentos, já na década de 50, 60, 70 e 80, temos essa chamada nova novela detectivesca policíaca europea, mayormente europea, sí. Eso após a novela negra, sí. Eso ya a partir de la década de 60 probablemente. Tem autores como Mankell y Camilleri. Lembran que esos autores tienen muchas adaptaciones para cine y televisión. Son un tipo de novela detectivesca muy que pide ser transformada en audiovisual, ¿sí? Que es muy audiovisual. En ese caso tendríamos el detective narrativo, ese que enreda, se fala muitísimo, bla, bla, bla. A veces no es ni un detective, es un sacerdote
ou um polícia aposentado, ou uma senhora da casa, ou coisas assim que faz de detetiva porque tem essa capacidade de narrar, de dizer, de contar, pensar e hilar. Então, essa foi a proposta da Mercedes Izquierdo, que un pouco explicaba para profesores o que pensou Brunner, que é bastante difícil, e também proponha coisas, porque ela diz, ok, se tenho aqui essa referência tão potente, posso usar trechos de novelas detectivescas para ensinar ciências naturais. ¿Sí? Assim procedeu. Eu, que nunca posso só aceitar, também tenho que meter mano, añadí sí, uma terceira racionalidade intermedia, que acho que está mais perto da lógica e mais longe da narrativa, que eu chamo de paralógica, ampliativa, abductiva, ou também evidencial, que é caracterizada por a época de oro da novela detectivesca, seriam os anos 30 e 40 do século XX. A principal autora seria Agatha Christie. Eu falei que a nova novela detectivesca pode ser transformada em série STV, ou mesmo é o caso de Poirot e Marple, que tem sendas séries super lujosas da BBC de Londres e tem muitas películas sobre seus casos, sí, magníficamente reconstruídos. No caso de Agatha Christie, además, a idea do exótico, ¿no? São ambientadas no Egipto, na Mesopotâmia, no Iraque, no Nilo, blá, 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 no Oriente Express. Então tem muita coisa presa. Então, o que seria esse detetive aqui? Seria Miss Marple, ¿no? O Hercule Poirot. Alguien que está usando reglas lógicas de derivación, mata eso y está poniendo eso en una estructura que es más de tipo genealógico narrativo. Então, você correu, pegou a pistola, chegou até o camarote, matou a Lynette, voltou para aqui, fingiu não sei o que, não sei quanto. ¿Sí? Se lembram das películas ou séries sobre Poirot, sobre Marple, sempre é uma cena final bem picante, ¿sí? Onde o, o detetive ou a detetiva está com todos os suspeitos e diz, você, o asesino, sí. Va narrando sobre cada um como poderia ter sido o asesino, depois, ao final, escolhe um e diz, você efetivamente foi quem matou, tá bom? Então, agora chegamos até aqui, que é indagação, pesquisa, investigação, baseada em evidências para construir as pequeninas histórias da ciência, as science stories, sí, para fazer que essa indagação esteja nas histórias. Sí? Eu falei dois planos de trabalho com a indagação. Eu indago para construir a história e também faço que tenha personagens, seres, ¿sí? Cientistas que são corporizações dessas maneiras de indagar, maneiras de pesquisar, de pensar, etc. ¿Sí? Então, um caminho, um percurso que eu escolhi, que é particularmente interessante para mim, as minhas publicações vão por lá, é esse uso de um raciocínio ampliativo, particularmente abductivo, ¿sí? Usando ideias de Peirce. Peirce é um outro hacking, também tem 134 formas de definir a abdução, mas no caso de Peirce é bem justificável porque ele tem mais de 2.000 páginas escritas sobre abdução ao longo de 50 anos de produção. Tá bom? Então, é uma obra ímproba sobre abdução. O que faz que ninguém no mundo inteiro saiba o que Peirce quis dizer sobre a abdução, ninguém sabe definir a abdução persiana, e ninguém sabe todo o que deve se saber sobre Peirce. Quando falo ninguém, me inclui obviamente a mim, que sou só um pequeníssimo amateur leitor de Peirce, de fontes secundárias, eu conheço Peirce suficiente, acho, mas não sou um Peirce acadêmico, como em outras partes do mundo, que estão ainda atrapalhados nessas 2.000 páginas sobre raciocínio abductivo. ¿Sí? Então, Peirce falou desse raciocínio, que é a terceira via entre indução e dedução, de uma forma bastante sofisticada, mas falou dessa forma de raciocínio humano com muitos nomes que não são exatamente sinônimos entre eles, e que também portam novo conteúdo, novo significado, novo sentido, ¿sí? Cada vez. Então ele fala de hipótese, não é hipótese como nós falamos em português e em espanhol, sim, não é que alguém tem uma hipótese. Hipótese é o acto pelo qual eu faço hipóteses, sim. Bem-vinda, Jerry, querida. Tudo bem? Muito obrigado. Bem. Fala de presunção,
presumption en inglés. Fala de retroduction, que en espanhol oscila entre retrodução e retrodicção, isso depende dos autores. E fala também de dedução reversa. Há mais nomes para dedução, mas só vou pegar esses aqui. É bem interessante o que fala. Está um pouco de modé, mas pode ser rescatado. De fato, não. Há pouco, acho que ano 23, ou assim, 2023, o professor Magnani, Lorenzo Magnani, que é um experto mundial em abdução cognitiva, italiano, aposentado, organizou um mega volume sobre abdução, tudo que nós sabemos de abdução e que queremos conhecer, que tem quase a metade dos capítulos fazendo referência a Peirce, ¿sí? Resgatando os escritos de Peirce de 1880. O sea, ainda está muito para ser conhecido, pensado, escrito, discutido sobre esse cara. Para mim é muito interessante para a formação de professores, ¿sí? Ainda que a coisa mais nova, mais atualizada, perhaps um pouco menos difícil, pode se transpor as ideias de Peirce para a formação docente com muito proveito, tá bom? Então, vamos a otro caso que es para el ensino medio, ¿sí? El famosísimo The Dragon's Revenge de Stephen Klassen, un autor canadiense que ahora está aposentado. Él era un miembro más destacado de un grupo, un equipo, un team de didactas de ciencias naturales canadienses que trabajaban mucho sobre idea de Histories of Science y Science Stories, ¿sí? Tiene mucha producción sobre eso. Fueron autores de muchísimas Science Stories que están voltando para lá. Tem muito escrito em inglês, obviamente, mas há traduções para o francês e para o espanhol de algumas dessas science stories deles, tá bom? Essa foi a mais exitosa, sucedida, famosa de todas as suas histórias, que está mais repetida na web, tem versão em espanhol também. Dragon's Revenge se refere a Venganza do Dragão, que é a sequela de um dictum em inglês, que é algo así como quien yoga con un dragón puede ser queimado, ¿sí? Nos en español decimos quien se acuesta con un bebé nace meado, ¿sí? Ustedes comprenden en portugués. Mas aquí es con un dragón, ¿sí? Que, ponga cuidado e cura de estar con dragones porque puede terminar muy mal, ¿sí? Entonces, está falando de una frase que que utilizó Enrico Fermi, el famoso cientista nuclear ítalo-estadounidense, contra ese pobre Slotin, ¿sí? Slotin era un físico canadiense no muy destacado, un más dos jóvenes físicos de la década 40, que emigró de su Winnipeg natal para los Estados Unidos, para California, para el proyecto Manhattan, ¿sí? Na posguerra, ya tenían deitado as bombas sobre Hiroshima y Nagasaki, após essa destruição masiva de seres no Japão. Então está trabalhando no aftermath das bombas, ¿sí? Tentando de criar bombas ainda mais perigosas, ainda mais destrutivas, ainda mais poupativas, não sei como se diz em português, que poupam coisas, ¿no? Que material é dinheiro, tá bom? Essa aqui é uma reconstrução num documental posterior, mas é exatamente como as fotos da época mostravam no Slotin o seu trabalho. Fermi falou assim, vindo o Slotin trabalhar, disse, você está tickling the dragon's tail, ¿sí? Como se diz, cosquillas? Coscas. Ah, cosillas. Cosillas. No, na cua do dragão, tá bom? O que ele fazia? Ele estava tentando de encontrar qual é a massa mínima de plutônio radiactivo, ¿sí? Derivado das centrais nucleares pequeninas que havia na época, para fazer reação em cadena, ¿sí? Chain reaction, e destruir o mundo mundial. Poupando material radiativo e sendo muito destrutor das vidas e não tanto das edificações. É um plano diabólico. O que ele fazia era uma coisa muito precária, típica da física brasileira e argentina, todo com 5 pesos, 5 reais, bem baratinho, bem precário. Ele tinha duas semiesferas de plutônio que ele acreditava, via cálculo numérico, que tinham a massa suficiente para iniciar a chain reaction, e tentava de acercar, ¿sí? Esas dos semiesferas para ver si había inicio de reacción en cadena. Eso feía así, como está aquí. ¿Cómo se dice screwdriver? Está usando un screwdriver, ¿sí?
destornillador em espanhol, para mover as duas semiesferas fazer que esteja mais perto ou mais longe, tá bom? Quando o Fermi viu isso, disse, você vai morrer disso. Assim com o dedo, sim. Você vai morrer. Não, ele falou assim, na minha próxima visita, você vai estar morto. Falou, sim, tipo parca total, sim. E assim passou. Um dia desafortunado, o screwdriver caiu, e as duas hemisferas juntaram-se, e houve reação em cadena, muito mortífera. Ele, com sangue fria, separou as duas hemisferas, sim, pulou da mesa e salvou todo o mundo no laboratório. Mas murió para siempre, obviamente. O pior da radioactividad es que uno no muere en un momento divina e peinada, vai para o hospital, está 2 semanas de horror total, sí, é bem cruel a morte. A irradiação, para fazer uma coisa assim digna do Departamento de Física Experimental e do Microtron, é equivalente a umas 20.000 ortopantomografias dentales, que são essas radiografias que passa o cabeção assim, tá bom? 20.000 em 1 segundo, 3 segundos. É incompatível com a vida humana, obviamente. Então, o que era a finalidade do classe, do seu grupo, quando eles contavam essa história? Eles estavam de falar duas cosas. Primero, que alguien que no es muy conocido, un personaje local, porque es Winnipeg, que es su ciudad natal, es un orgullo para Canadá. Un joven, bla, 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 llega até o proyecto Manhattan, a más altas esferas da física nuclear estadounidense, bla, bla, bla. Y después que él era un héroe, ¿sí? Porque a costa de su propia vida consiguió salvar todo el mundo en el laboratorio. Mais ou menos 27 minutos após ele liberou a história, todo mundo disse, mas você não pensou que ele estava fabricando armas de destruição massiva, crueles e mortíferas, sem nenhum respeito pela vida humana? Ups. Então, houve muita literatura, muita discussão nos congressos. Aqui há duas pessoas que viram essa discussão em vivo e em direito, sim, junto comigo, sobre, ok, quais são as layers da história, quais são as finalidades, as motivações, os valores associados, blá, blá, blá. O que é que um menino de Winnipeg aprende de uma história como Tickling the Dragon's Tale ou The Dragon's Revenge, ok? Então, aquí tentei, no del todo exitosamente, de pegar tres science stories curtinhas de libros de texto didático, no voy a presentar ellas, solo voy a hacer referencia, que estarían nas tres paradinhas do trem da racionalidade detectivesca, ¿no? Na logicista, a narrativa e a evidencial. Tendríamos que falar de logicista, evidencial e narrativa, segundo ese eixo, sí, que vai do mais duro até o mais mole. Então, na racionalidade lógica pura e dura, são as explicações dos livros didáticos do último ano do ensino médio, primeiro da faculdade, que explicam a física, traz o arco-íris, sim? Como é que se diz arco-íris? Ah, também. Ah, mas uma só palavra, não? Tu junto. Em português? Ah, tá bom. Contraste. Que son siempre ese rayo aquí, pega en esa gota de agua aquí, entonces se desvía así, llega para aquí, tem bla, 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 ¿sí? A formação de cores, segundo Newton, Pink Floyd, na chuva. A racionalidade narrativa, o típico exemplo paradigmático, epitómico, bla, 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 é esse blooper afortunado do Becquerel, ¿sí? Henri Becquerel, français, il étudie les rayons iónicos, blá, blá, blá. Então, um dia ele esqueceu a sua placa fotográfica, um pouquinho de sales de urânio, e quando voltou, uns dias depois, viu a maravilha dos raios urânicos, ou becquerelianos. ¿Sí? Toda a literatura atual de historiográfica de boa qualidade diz que não houve nenhuma casualidade, nem esqueceu que quem pode acreditar que um dia com chuva em Paris seja um acidente, quando tem 330 dias de chuva ao ano, Paris, sim? Então, as condições usuais da física dos raios em Paris eram com chuva e com nuvens, não? O contrário do que se diz nos livros didáticos. Sim? No punto evidencial, eu falo desse problema típico de início da física mecânica
na universidade, que é o problema de alguém que quer nadar para outra parte do rio, que é levado pela corrente, sim, corrente embaixo. Então, termina num ponto que é diagonal a onde ele tentava de estar. Você pode dizer que isso pode ser completamente narrativo, é um cara que lançou-se no rio para nadar, blá, blá, blá. Pode ser também completamente logicista, posso mostrar aqui, os veitores e blá, 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 corriente, arrastre, así, así. Mas, na verdade, nos livros de texto didáticos há um híbrido entre as duas formas de raciocínio, sim. Há um personagem que o cara vai para o rio, então entra no rio, tenta de nadar mais a corrente, blá, blá, blá. Sim, uma combinação entre as duas coisas que vai levando os meninos, vai levando os meninos para entender essa coisa de arrastre, que é esse veitor novo VR, sim, causado por la combinação do nado do rio. Então, nessa indagação agora basada em evidências para construir história, blá, 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 o principal, do ponto de vista didático, segundo esse marco teórico que estou tentando de apresentar para vocês, é fazer ver aos destinatários, meninos, estudantes, professores, que o caso é um caso da regra, sim? É o que falei de que o caso não é só uma ocorrência, é uma ocorrência particularmente feliz, que eu estou selecionando a causa do seu valor didático. Não, não é qualquer caso, vou contar anécdota, sim? Eu vou contar esse caso porque é um caso de uma regra que é bem potente. No meu caso, a regra potente é uma regra da natureza da ciência, não? Ilustra elementos centrais da natureza da ciência que estou tentando discutir com os estudantes ou professores na aula, sim? Nessa apresentação de caso, vamos por um foco particularmente importante nas inferências feitas pelos personagens protagonistas da história, sim? O que estava pensando Fleming, sim, quando deixou o seu sanduíche de milanesa esquecido no laboratório tuve fungi, descubriu ou inventou a penicilina, o que Madame Curie é uma das mais reconstruídas, não? Que seria o que pensava essa jovem polonesa, guapa e audaz, quando usava os raios becquerelianos, blá, blá, blá. ¿Sí? Então, temos essa ideia de dizer, é um caso de que, as inferências dos personagens. E agora, com tudo isso, vou para a última parte da fala, ¿sí? Vamos a tentar de dar funciones específicas a racionalidad evidencial, nos pequeños casos, subformato Science Stories, que profes y profes de ciencia usamos nas nuestras aulas de física de nivel secundario o superior. ¿Sí? Eh, Ajusté a proposta para nivel superior, principalmente para licenciatura, para formación de profesores, más puede ser adaptado para secundário também, um pouquinho para primário. Então, o caso aqui, a proposta de Ernest Rutherford, de um modelo planetário para o átomo. Essa não é a minha fala, eu não estou concordando que essa seja a fala correta, essa é a fala típica de um livro de texto. Sim? O inventor do modelo planetário do átomo é Sir Ernest Rutherford, OB. Então, não vou apresentar a forma tradicional de fazer isso na sala de aula de secundária superior, mas vou apresentar um material ao qual os profs têm acesso para preparar a sua aula, especialmente aqueles que estão dando aula na universidade, no nível superior, institutos federais. Sim? É um pouco difícil para a secundária. Então, aqui tem um arreglo experimental de los experiments of the gold foil. Sim? Aqui vocês veem, esse aqui é o gold foil vertical. Aqui está o polonium da Madame Curie, que ela donou para eles. E aqui está um microscópio, um pequenino telescópio para ver o que está passando de cintilhamento. Esse todo arreglo para poder rotar esse pequeno microscópio e ver o brilho. Sim? Então, o que vou mostrar não é uma aula tradicional de secundária ou de nível superior, mas materiais de acesso público muito reconhecidos, onde muito professor piola abreva para preparar a sua aula, que é cambridgephysics.org. ¿Sí? O artigo chama-se The Nucleus, ¿sí? Como uma película de science fiction, ¿no? Catástrofe.
Rutherford 1911. Todos esos artigos que son efemérides, ¿sí? Tienen o día exacto do descubrimento. O autor, que es no es un grupo, un equipo, un time, no, siempre un autor, o día exacto en que le concoctou a idea brilhante que catapultou ele para o Prêmio Nobel, tá bom? Então, his most famous discovery, o mais importante das suas descobertas, of course, a do núcleo, sim, aconteceu quando ele era professor em Manchester, sim, em março de 1911. Sim. Anunciou para o mundo mundial que o átomo tem núcleo. Eu quero falar para vocês, o átomo tem núcleo. Ai, professor Rutherford, adoramos, gostamos muito de você. Sim. Então, essa seção desse artigo de Cambridge Physics, vamos ver como é que Rutherford detectou este importantíssimo núcleo atômico, uma das grandes ideias da humanidade no século XX. Sim. O modelo de plum pudding do Thomson, que foi orientador do Rutherford, era aceito geralmente na comunidade de física, blá, 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 não? Incluso o próprio Rutherford, aluno do Thomson, believed nesse modelo, sim. Estaba enculturado no modelo del plan pudding, venía de fábrica con ese modelo incorporado. Tá bom? Eu acredito no pudim do meu orientador. Se pego essa diagonal aqui, você vê Discovery Announced Nucleus Detected, para uma publicação de Instagram, não? Rutherford detects the nucleus. Sim. Bem catastrófica, bem titular do periódico, não? Esse cara, ultra famoso, agora é ainda mais famoso porque detectou o núcleo atômico. ¿Sí? Toda a retórica mais rancia, horrível, ultrapassada do positivismo e cientificismo. Tá, ele estava investigando radioatividade, blá, blá, blá. A primeira parte é bem original, porque conecta com Becquerel, os raios urânicos, conecta com Madame Curie, e também diz o famoso, não muito famoso, episódio da mica, ¿sí? Que ele estava tentando de fazer uma coisa becquereliana e quando havia uma placa de mica, os raios divergiam e quando não havia, os raios eram bem reitinhos e davam onde uno esperava que dieran. Tá bom? Então, isso é novo respeito da aula tradicional. Quando o professor de secundária está falando, não fala da mica, da Becquerel e da Marie Curie. Vai direitinho ao experimento de Rutherford ou de Geiger e Marsden, com a lâmina de ouro gold foil, estavam direitinho para lá. Tá. Entonces, something about the mica sheet was causing bla, bla, bla. Aqui é interessante, no segundo parágrafo, dice, quando estava fazendo o experimento, observou um efeito inusual. Isso é Peirce puro e duro. Exatamente o que fala Peirce, que é a simiente, o início, o núcleo mismo da abdução, como forma de raciocínio. Esa frase, observé, bla, bla, está en todos los autores relevantes de epistemología ampliativa abductiva y también los cientistas cuando narran los seus descubrimientos. No discurso de aceitación do Premio Nobel da Maria Salomea Skłodowska-Curie, ela fala, observé un hecho inesperado. ¿Sí? Ta, 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 ta. Todo el mundo fala así. Que es uma deixis do raciocínio abductivo, não é? Então, depois continua. Em 1907, McGill University, blá, 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 blá. Conheceu Heinz Geiger. Foi uma parceria muito produtiva. Continuaram investigando, scattering, blá, blá, blá. Geiger precisava de um experimento para um estudante de PhD, um de vocês. Venha, mijo, faça isso porque tenho que investigar essas coisas e você pode ter seu doutorado ajudando a mí a ser triunfal y conocido mundialmente. ¿Tá? Entonces pegaron o terceiro da lista, que é Ernest Marsden. ¿Sí? O Ralph sugeriu para Geiger, para dizer para Marsden, para ver esses scattering de ângulo grandinho na dispersão de partículas alfa. ¿Sí? Vamos dizer, lembrem que o Rutherford foi o inventor das partículas alfa e beta. Foi o primeiro em dizer que há duas emanações diferentes, ainda não conhecia a gama, que son de naturaleza completamente diferente, naturaleza eléctrica e masiva completamente diferente, e llamó de alfa y de beta esas radiaciones. ¿Está bien? Entonces todo el mundo en el laboratorio trabajaba sobre alfa y beta. A few days after, sí, es como un comic strip, ahora unos días después, en el Pentágono, sí, Geiger se volvió todo excitado a su mentor, Rutherford le dice, ¿sabes lo que pasó? Você não acredita o que passou no meu laboratório. Horror, sim. As partículas
se desviaban con ángulos muy grandes, e incluso algunas voltaban para atrás. ¿Sí? Esa famosa frase atribuida a Rutherford de era a coisa mais sorprendente que eu vi na minha vida, como lançar balas de canão contra um papel tissu e que eles voltavam para trás. ¿Sí? Essa é a frase exata do Rutherford. Tá bom? Então, semelhantes deflexões tão grandinhas não podiam ser explicadas com o modelo de Thomson, onde a carga está distribuída uniformemente no pudim. ¿Sí? Esas deflexões, ¿sí? Deben deberse a una carga positiva totalmente concentrada en un punchillo. ¿Sí? Miren a colocación, had to be concentrated. ¿Sí? Eso quiere decir no hay otra opción. Somente puedo explicar si toda carga está concentrada en un punto no centro del átomo. ¿Sí? En un átomo de oro, la carga positiva total es bien conocida. Ahora si yo hipotetizo, pienso, colijo, construo que está toda apiñada en un centro do átomo, en un prospectivo núcleo, bla, bla, bla. Então, posso pensar nessas deflexões. No primeiro caso, a repulsão é muito fraca, porque a carga está toda distribuída. Nesse caso, tenho uma divergência de carga bem concentrada, então posso pensar que esse átomo nuclear, esse átomo com núcleo, vai dar essas deflexões até agora nunca vistas. ¿Sí? Então, agora retroexplico, ¿no? Con a minha hipótese digo, scattering de ángulo grandinho ocurre cuando a partícula alfa se acerca, pasa perto do núcleo, ¿sí? Eso es muy improbable porque el núcleo es bien pequeñino. Entonces, casi todo el tiempo, a partícula alfa pasa por los grandes vacíos, gaps, entre átomos o entre núcleos, eso tiene alguna vez alguna probabilidad de pasar pertinho do núcleo e interactuar con él, ¿tá bom? Então, ese verbo es delicioso. Rutherford revised, ¿sí? Critiqued, reviewed. Thomson's plan pudding, ¿sí? De una nueva forma ese plan pudding, diciendo, ok, a sus consideraciones eléctricas o electrostáticas, bla, bla, también no caso de un núcleo. Que todo holds together, ¿sí? Todo sirve o todo da certo, ainda con núcleo. Todos esos cálculos que fazia o plan pudding de Thomson para fazer as linhas de Valmet e de Paschen e assim, que era o triunfo do átomo plan pudding, se mantinham sem problemas. Eu pensava que havia uma compatibilidade teórica entre plan pudding e o novo átomo planetário. ¿Sí? E aqui diz o livro de texto, o Cambridge, like planets orbiting a sun. Põe uma metáfora que não é exatamente Rutherford, não é exatamente no primeiro paper, não é exatamente no novo átomo. ¿Sí? Então, ese é o casus horroris, ¿sí? 4 verdades que nós, como professores de física, passamos às novas gerações. Vou ver se na minha vida, até eu morir, vejo uma interrupção dessa cadeia explicativa. Alguém não passa essas 4 verdades para a próxima geração. Estou duvidando que isso passe, mas estou tentando. 4 verdades. O núcleo atômico foi descoberto pelo Rutherford, ¿sí? Un experimento o algunos experimentos de Geiger Marsen dirán esa base sólida para ese descubrimiento. Él descubrió a causa de los experimentos de Geiger Marsen. Los resultados de esos experimentos eran inesperados y contradicían un modelo de plan pudding de Thomson. La dispersión de ángulos grandes prueba demostrativamente a existencia de un núcleo. Esas 4 son mentiras y ahora precisamos de un caso un poquito mejor do punto de vista histórico, epistemológico y didáctico. ¿Sí? Então, o proyecto, ya estou convergindo, terminando, é narrar esse caso, eliminando esas 4 certezas ou verdades, no intento de formar, educar científicamente a população. ¿Sí? Demostrar uma ciência muito mais complexa, muito mais humana, muito mais hipotética, inferencial, comunal, histórica ao longo do tempo, enraizada, arrelada no seu local, na sua época, etc. Então, uso para eso fontes históricas, epistemológicas y didácticas, primarias sobre todo secundarias. Aquí tengo una briga con algunos colegas que usan muchas fuentes primarias na didáctica, na formación de profesores. Eu acho que eso es muy difícil, bien complejo, mas podemos discutir. Estoy usando mayormente fuentes secundarias.
con un referencial teórico no positivista sobre la racionalidad evidencial que parece ter sido usada pelo Rutherford no sua invenção do núcleo, por supuesto, me apoio en resultados previos da linha de investigación, desenvolvimento, pesquisa, transferencia, bla, bla, conhecida como Nature of Science. Então, primeiro, os resultados não foram nem sorpresivos nem inexplicables. Não eram só Geiger e Madsen quem estavam interessados na dispersão das partículas alfa. Había intentos de dispersión alfa y beta desde principios del século XX, principio 1908. Teníamos un homólogo a Geiger para el laboratorio de Thomson, que era James Crowther. Él le llevaba adiante o elaboraba experimentos muy similares a los de Geiger y Madsen. Thomson, como jefe de Crowther, explicaba los resultados sin problemas como plan pudding. ¿Sí? No tenía ningún problema. E todo isto era bem conhecido pelo Rutherford, que diz no seu próprio paper de 1911, eu conhecia, estava ciente das maquinações diabólicas do Crowther e do meu ex-orientador, J.J. Thomson, sim. Segunda coisa, Rutherford não descobre o núcleo, mas bem inventa o núcleo. Essa é a minha colocação, que eu falo com professores estudantes. Sim, é plausível suponer, então, que ele abduz uma ideia de que há uma divergência de carga muito concentrada no centro do átomo. Não tem que estar exatamente no centro, mas ele coloca por considerações de simetria e de eletrostática. Não está falando de um locus espacial, aqui está o núcleo. Está falando de uma divergência de carga, uma delta, onde a carga está toda concentrada em um pontinho matemático, sim, ou quase pontinho matemático. Está em uma grande delta de densidade elétrica. Só assim pode explicar esse scattering tão grotesco. Sim. Mas o problema é que outro laboratório também explicava sem problemas com multiple bouncing. Sim. Eles falavam, uma lâmina de ouro não pode ter só um átomo de profundidade. Tem miles de átomos de profundidade. Então, pequeninas dispersões, scatterings, acumuladas podem dar grandes dispersões. Não há nenhum problema no pudim de explicar as grandes dispersões. Depois vai haver problemas, porque vai haver problemas de probabilidade matemática. Quando eu perfeiciono os experimentos e faço mais sofisticados, mostro que a probabilidade de multiple bouncing é bem pequenina e que os scatterings de ângulo grandinho são mais frequentes do que a teoria do Thomson permitiria, tá bom? Mas isso só quando refino os experimentos muitíssimo. Então, houve mais experimentos de profiles of scattering probabilities for different angles. Sim? A partir do paper do Rutherford, por 3 ou 4 anos mais. Sim? Os experimentos não concluem a questão, nem fecham a questão. Sim? Uma carta de Rutherford a Bragg, em 1911, ele acusa a Crowther de cegado e negado pamplinoso, ¿sí? Debería aceitar que o seu modelo não está dando certo, ¿sí? E que a minha é a melhor explicação. Geiger, da sua parte, na sua autobiografia ou escritos autobiográficos, fala, ok, quando conheci o Rutherford nesse inverno, blá, 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 ¿sí? Vi que a ideia muito appealing, de muito boa qualidade do Rutherford, podia indicar-me quais são os experimentos para dar mais evidência em favor da ideia do núcleo. ¿Sí? Então, uma interatividade circular muito bonitinha entre experimento e ideia teórica. De fato, coloquei uma armadilha para vocês. Essa imagem não é do paper de 1911. Essa imagem é dos papers... sumiu, perdão. Dos papers de 1913, quando os experimentos eram muito mais sofisticados. Então, a comunidade científica estava voltando, sim, para o lado do Rutherford, esquecendo Thomson. Mas no primeiro momento todo mundo estava dividido, porque eles adoravam Thomson e acreditavam que ele estava certo, que não é necessária essa complexidade do núcleo. É só após 2, 3, 4 anos de briga que eles vão dizer, ok, o Rutherford tem razão, está certo, e o Thomson está equivocado. Então esse é um paper posterior. Lembrem também que no primeiro paper, como diz aqui, ele não usa a palavra núcleo, só depois. Então, o paper de 1911 é um paper muito hipotético, sim, inferencial. Ele diz, estou tentado a pensar que há uma divergência de carga muito importante no centro do átomo, blá, 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 e ele oscila entre considerar que a carga central seja positiva ou negativa, porque as considerações electrostáticas permitem qualquer dessas duas
hipótesis de trabalho, sim? Podem ver material original e fontes secundarias que assim acreditam. Então, nessa última, esta releitura que eu faço do caso para ter maior, mais importante valor educativo, há essas coisas aqui. Invento o núcleo atômico, tentando de proporcionar uma melhor explicação para o ingente corpus de resultados dos experimentos de Scattering, cada vez era maior na Europa. Há muitísimos experimentos, eles fornecem, proveen dadas que sirven como evidencia para diferentes modelos en pugna, Plan Pudding, Planetary Model, otros, ¿sí? A relación entre evidencia y modelo complexa, están se configurando mutuamente, ¿sí? Los modelos de Thomson y de Rutherford, como sucede con cualquier modelo científico, la historia de la ciencia, están ajustando resultados experimentales, só até certos grados y aspectos, esa es la idea de Ron Geary, de la epistemología semántica, último cuarto del século XX. O análisis matemático preciso de scattering no revela a presencia de un núcleo, ¿sí? A relación entre partes nunca es deductiva, esa famosa infradeterminación de la teoría pela empiria. Se trata de una relación que yo diría que es mayormente abductiva, ampliativa, inferencial, hipotética, o nome que vocês gostem. Se presenta uma ideia para dar conta dos fatos usados, se põe a teste essa ideia e depois é aceitada pela comunidade graças a seu valor epistêmico puro duro e também às circunstâncias que rodeiam a investigação. Sim. Então, os materiais da época, fontes secundárias e primárias, nos mostram uma mistura de retóricas. Numa parte do paper, ele fala, esa es exactamente la relación que se debe esperar en la teoría de un single scattering con una carga central, ¿sí? Proporcional al peso atómico del elemento. Y otra parte le fala, dado que los rayos alfa y beta atraviesan el átomo, podría ser posible, estudiando detalladamente la deflexión, bla, 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 hacerse una idea de la constitución interna estructural del átomo, entonces inventar un núcleo, bla, bla, bla. ¿Sí? High speed charged particles son un método promisorio para atacar ese problema aquí, que es una expansión por bombardeo dos materiales. Então, para concluir, na formación de científicos, en ensino de ciencias en todos los niveles educativos, se han usado muchísimos, tengo usado muchísimos casos, pequeñinos casos, sobre todo aquellos de base histórica. Ese tipo de casos, reconstruir un episodio histórico con intención y con sesgo bias, ¿sí? Un posible estilo de reconstrucción puede servir para mostrar modos de pensamiento, narración, raciocinio, argumentación, un longo, etc. Me interesan esos casos que muestran raciocinio evidencial por su enorme valor educativo. Con casos de ese tipo, puedes enseñar a profes o estudiantes conteúdo importante de naturaleza de la ciencia, como morale o moraleja o corolario. Un caso histórico didáctico puede ser construido respetando mucho más o trabalho dos historiadores da ciência do que usualmente o caso na escola, não? Onde a historiografia está muito bastardeada, é muito prostituída, superficializada, e não um trabalho aprimorado, cuidadoso, lindo sobre o material histórico. Assim. Na última slide, eu queria pedir para vocês ajuda. Sabem que a Argentina está passando um momento muito ruim, muito mal. Então, esse é o nosso lema: sem lei não se pode, sem lei não se pode. A lei de financiamento do sistema universitario, que está votada pelo Congreso 5 veces, demorada pelo Milei, as suas tramas macabras. Então, agora, um professor da universidade tem um salário inferior à pessoa que põe o lixo nos caminhões da empresa de lixo privada de Buenos Aires. ¿Sí? Es una situación bien trágica. Nos, na Facultad de Ciencias Exatas y Naturais, perdimos 450 docentes hasta ahora, que van para o exterior do país, para outras universidades privadas, para prática na indústria ou no sistema laboral, ou para conducir Uber. Alguns deles ganham mais como condutores de Uber que como professores da universidade. Então, o apoio do Brasil é bem importante. Se pode mandar dinheiro, melhor, mas só com apoio. Está bem. Obrigado. Muchas gracias a todas e a todos. Gracias. Essa aqui é parte da bibliografia. Então, temos, acho que um pouquinho de tempo para perguntas, comentários, contradições.
Pode quebrar o gelo aqui. Ah, eu achei bem interessante sua proposição, né, entre o contínuo lógico-narrativo, você ter colocado o inferencial, não é isso? E eu percebi que no modelo, ou melhor, no caso do modelo atômico, né, atribuído a Rutherford, Geiger e Mersenne foram muito importantes nisso também. Você tende a localizar o processo todo num raciocínio mais inferencial ou abdutivo, né? Você junta, né? Você aproxima o inferencial do abdutivo. Aí o ponto é, em termos de criatividade, pensando no pensamento, na criação, né, de ideias, você acha que essa linha, né, esse contínuo lógico, dedutivo, necessita dessa especificidade do abdutivo para se justificar ou se pensar a criatividade? Sempre estou pensando se essa vai ser a primeira pergunta, estou rezando para não ser, porque é bem difícil. Então, vou dar a minha opinião personal, que não é só opinião, está bem justificada, tem autores, mas não é unânime nem a verdade é revelada. Acho que a retórica da criatividade pode ser importante para a ciência cognitiva, psicologia, outras disciplinas, mas não é muito boa para a educação. Eu tentaria de excluir a ideia de criatividade na educação. Acho que é uma competência ou uma pseudo-competência que está sobrevalorada na escola e que é difícil de ensinar, de aprender e de evaluar. Então, dizer que criatividade é um plus na educação, quando você não pode nem ensinar, nem aprender, nem evaluar, é cruel. Sim? Há uma vignette, um cómic muito bonitinho de Peanuts, de Charlie Brown, onde a menina faz uma escultura horrível com alambre e a professora põe uma nota bem baixinha, não? Diz que é horrível. Então, ela diz, entre outras coisas, sou culpável de não ter criatividade, assim, você está avaliando a criatividade. Então, acho que a retórica não é muito conveniente. No ponto de vista epistemológico puro e duro, em relação com a pesquisa, um problema da criatividade, segundo o racionalismo crítico até agora, dos anos 30 até agora, é a cajanegrização, não? A caixa preta. Então diz, ok, isso é criatividade. Luz, ajá, eureka, mas não sabemos muito como. Então, a opção teoricamente sostenível é dizer, ok, não sabemos como, mas podemos saber. Vamos a abrir essa cápsula preta e ver que está lá. Mas ainda até agora não temos muitos resultados de boa qualidade. São um pouco vidriosos no campo da ciência cognitiva, um pouco estranhos. Então, você poderia dizer, ok, a criatividade é um fenômeno existente, o pessoal fala de esse criativo, não é criativo, criei, blá, 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 que tem que ser estudado naturalizadamente. E quando você estudia a criatividade naturalizadamente, você vê que é uma disposição biopsicossocial. Que não tem só a parte psico, tem parte biológica, tem parte social também. Alguém diz que alguém é criativo, não é que eu sou criativo. Me apresento com meu CV, olá, quero esse trabalho porque sou criativo. Sim. É a pessoa que diz, esse menino é bem criativo. E às vezes nem diz esse menino, diz essa produção é criativa. Aqui foi criativo, agora mostra criatividade, tá bom? Então, se a coisa naturalizada é uma coisa mais complexa, que tem muito de sociedade, de cultura, de comunidade, blá, 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 então isso faz que a coisa seja menos terrível, menos solemne, sim? Seja mais fácil. Ele diz, ok, que quer dizer nesse caso? Há uma parte da resposta que está na sua própria pergunta. Você falou, lembremos que o Geiger e o Marsden foram importantes na criação do modelo. Eu não concordo de todo. É o mesmo que dizer que a Rosalind Franklin foi instrumental ou essencial para a criação do modelo do DNA. Por que não concordo? Foi uma figura de primeiríssimo nível, Rosalind Franklin, que ela fez, foi essencial. Mas a pergunta estava nela ou em Geiger Marsden? Acho que não. Acho que a pergunta da Rosalind Franklin era sobre a cristalografia das moléculas biológicas de alta complexidade. Mas ela não queria decifrar o secreto da vida. No caso do Geiger e Marsden, eles não estavam interessados na estrutura de átomos, estavam interessados no scattering, que isso traía dinheiro, fama, etc. Então, de um ponto de vista de resgate dos ídolos e dos heróis, ok, Geiger e Marsden
precisam ser recordados. Então, como conecta isso com a criatividade? Para mim, uma versão 1.0, sim, tranquilinha de criatividade é inteligere, isso é inteligência. Ler entre coisas, fazer essas combinações. Estão em Rutherford, mas não sabemos por quê. Não porque era criativo. Evidentemente era uma persona destacada da época, não era de um montão. A história faz essa cribagem, essa eleição, não? Só sobrevivem alguns nomes. Ele é recordado e não é recordado um colega dele que falou com ele. Então, alguma coisa fez. Essas coisas estão sobredimensionadas por questões políticas, econômicas, blá, blá, blá. Sim. Então, trazendo toda a parte da sobredimensionamento do macho branco heterocis, blá, 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 o que queda do triunfo dele? E é isso que temos que discutir. Para mim, o que queda do triunfo dele é a inspiração das suas leituras, da sua origem neozelandês, das suas viagens por Europa, da sua amizade com a Madame Curie, de dizer, ok, não preciso de ter toda a carga elétrica difusa, posso concentrar. E se eu estou certo o que estou dizendo, não precisa a palavra criatividade nunca. Isso dizer, são quais circunstâncias um cara como Rutherford pode dizer abandonemos essa ideia tão preconcebida de que a carga está toda difusa e pensemos em uma localização. Essa parte epistemológica pode discutir, obviamente não está concordando, mas quando você passa para o sistema educativo, é porque vamos falar para os meninos que Rutherford é especialmente criativo, foi um gênio, descobriu o átomo, ganhou um prêmio Nobel, blá, blá, blá. Todo o que a didática está dizendo que não temos que fazer. Excluir desde o início, ok, você vai ser criativo? Não. Ah, que pena. Eu tive um professor real de física, bacharel de física. Ele perguntou na segunda disciplina do curso, eh, Física 2, vocês que idade têm? Quantos anos têm? Todo mundo dizia 19, 20, 21. Então, ele falou, o Faraday aos 21 já tinha descoberto tal coisa. O Newton aos 19 inventou a massa. Foi terrível. Todos os nomes eram varones, brancos, heterosis, blá, blá, blá. Isso para dizer, você nunca vai ser Newton. Então, qual é o valor educativo de exagerar a parte da criatividade? Não estou descartando totalmente na parte da pesquisa em ensino de ciências. Pode ser uma categoria bem interessante. Até agora ninguém mostrou para mim que seja interessante. Estou aberto a ser convencido. Mas na sala de aula, sobretudo na educação para todos, democrática, emancipadora com justiça social, acho que não é boa ideia a criatividade. Porque se você faz um plot aleatório da criatividade na sala de aula, casualmente os criativos são os varones, clase medieros, cuidados, sem grandes problemas. ¿Sí? Justamente quando alguém que não está nesses parâmetros é criativo, é toda uma surpresa que vai até a primeira plana do periódico. ¿Sí? Menino pobre do Chaco cria uma mangueira que não mangueriza. ¿Sí? Uma exageração da possibilidade de ser criativo quando se vê pobre, afrodescendiente ou indígena, ou mulher, ou gay, ou que seja. Não sei se satisfaz a minha resposta, mas esse é o meu direcionamento intelectual, ético e profissional. Não gosto de falar criatividade na sala de aula. Outro estou aberto, mas ainda o material que está aí não convence muito de que estou errado. Graças. Muito boa pergunta. É muito incisiva. Alguém está? Sim, Ivan. Precisa de microfone? Microfone. É só para a gravação, mas... Para gravar, tá. Eu levo. Obrigado. Obrigado pela fala, Agostinho. Sempre é um prazer te ouvir. É, Quando a gente olha assim, pelo menos no Brasil, as primeiras pessoas que começaram a falar sobre história da ciência no ensino, a motivação inicial era a aprendizagem de conceitos. Então, se você queria um aprofundamento conceitual, simplesmente não fazer só os cálculos na física e você ter uma compreensão mais refinada de conceitos, trazer textos de história, ler originais, seria uma maneira de você ter essa melhor compreensão conceitual na ciência. Quando o discurso sobre a natureza da ciência ganhou muita força, a partir dos anos 90, Lederman, que você comentou, natureza da ciência se tornou uma finalidade em si.
Então, de repente, assim, essa discussão mais da aprendizagem de conceitos, ela meio que ficou secundária, ou para mim acho que até desapareceu da literatura. Mas por que eu estou resgatando isso? Quer dizer, na parte final da sua fala, você começa a dar uma ênfase bastante grande em olhar os episódios históricos e falar dos tipos, né, de raciocínio, pensamento científico envolvidos naquele processo. Então, né, a minha pergunta seria assim, que se você acha que essa perspectiva que você tem dado permite retomar, claro que de uma nova maneira, essa discussão da aprendizagem de conceitos, talvez como um lado metacognitivo desse aprendizado, ou não? Isso é realmente algo que a gente tem que deixar para trás. Então, primeiro o segundo ponto que vou descartar assim como você descartou. Não estou tão certo de que aprender a história da ciência seja uma finalidade da ensino de ciências de boa qualidade. Sobretudo se você acredita que a história da ciência é uma história de boa qualidade, com subsídio da história da ciência erudita, acadêmica, tá bom? No Brasil parece ser uma coisa que prendiu, mas no resto do mundo não está tão claro que quando você traz história é para aprender história per se, mas podemos discutir. Eh, então, posso o contra recíproco. Há total simetria entre um caso science story, um caso fictício e um caso atual? Não estou tão seguro. Então, há alguma coisa da história que temos que recuperar. Mas não sei ainda dizer que é bem difícil dizer exatamente qual é. Não parece ser um valor per se só conhecer a rica e complexa história da ciência na sala de aula de ensino básico e médio. Tá bom? Então, temos os outros dois polos, o momento inicial do cambio conceitual e da aprendizagem significativa de conceitos bem difíceis, a parte de dizer, ok, esse é o cenário para uma natureza da ciência de boa qualidade. Eu acho que quando você pega uma história aliena, que não é feita por você, tem um repertório de razões para pegar que eu mais ou menos projetei no meu slide. O que estou querendo fazer com essa história? Motivar, humanizar, ensinar conceitos, blá, blá, blá. Então, acho que qualquer história ensina todo ao mesmo tempo e às vezes tem veitores opostos, porque está muito bem na natureza da ciência, mas está horrível conceitualmente, ou está muito bom no conceito, mas não motiva, etc. Não? Então, é uma análise que você chamaria de componencial. O professor tem que avaliar ao mesmo tempo todo. Okay? Essa história serve a quê? Então, quando você está fazendo isso, a resposta simples é há histórias para ensinar conceitos e histórias para ensinar natureza da ciência. A pergunta complexa é, ao mesmo tempo, posso aprofundir nos conceitos e na natureza da ciência? A minha resposta é provavelmente sim. Eu sempre parto da natureza da ciência, porque é a minha área de trabalho, a formação epistemológica dos professores de ciências. Então, eu quero fazer deles autônomos na criação das suas atividades, unidades de natureza da ciência. Então, finjo, sí, pretendo, que eles sabem a ciência sob o meu exemplo, para descobrir que não é o caso, que a ciência que estou apresentando é mais sofisticada do que elas às vezes conhecem, tá bom? Mas eu não me preocupo disso. Estou fingindo que todo mundo conhece, está tudo bem. A física é a 101, é bem simples, tá bom? Nesse intento de ensinar natureza da ciência bastante sofisticada, eu vejo que estão aprendendo física, sem problema. O problema é que não pesquiso, não vejo, não escrevo, não registro, mas estou percebendo que estão aprendendo física. Então, acho que a resposta é sim, é que temos que pesquisar. É só uma suposição minha, não uma conjectura. Acho que sim, que estão aprendendo ao mesmo tempo conceitos bem duros e bem difíceis, bem sofisticados. Em natureza da ciência, mas não sei como se faz, não estou pesquisando ainda, etc. Sigue válida a minha primeira resposta. Há momentos onde você quer só aprofundar nos conceitos e natureza da ciência é secundária e tem histórias para isso, é só quer aprofundir na natureza da ciência e tem histórias para isso. Ou seja, há histórias claramente. The Dragon's Revenge não dá detalhe nenhum sobre a radioatividade, etc. ¿Sí? É só em rephrasings, rewritings de outros autores como eu ou outros que nós pomos alguma profundidade física. Claramente, para motivar e humanizar, é para falar da natureza da ciência. E às vezes, os relatos mais duros do cientificismo positivo são só para o conceitual,
se cagan, vou dizer uma coisa grosseira, sim, na natureza da ciência. Mas acho que recuperar esse interesse inicial pode ser feito sem problema. Não é vergonhante dizer que você está tentando usar a história para aprender. Obrigado pela pergunta. Sí. Ah. Boa tarde, professor. Obrigada pela sua fala. Então, eu queria perguntar como que você avalia, então, os limites de usar a história da ciência no ensino, na sala de aula, se os limites estariam essas limitações dos casos, né? Esse caso eu consigo usar para ensinar o conceito, esse caso eu consigo usar para abordar a natureza da ciência, né? Falar sobre a ciência. Se você entende isso como um limite, se não, quais seriam os limites para você? Obrigada. Eu acho que há duas leis que eu falei aproximativamente. Uma é caso de que, a claridade de que um caso é um caso de uma regra e tem que identificar a regra. Sem regra, só anécdota, não é caso. Porque caso devém paradigmático, epitômico, exemplar. E a outra é o respeito pelos colegas de história. Que não seja uma paródia grotesca de história. Pode ser anti-histórico, pode ser criativo, pode ser inventado, ficcionado, mas não subvirtiendo os princípios teóricos da história da ciência. Essas são as minhas regras de limitação, constraints. Mas acho que há muitas outras limitações. O excesso de história da ciência eu acho que não está bom. O grande projeto de Harvard Project Physics, foi muita história e pouca física. A professor saído de controle, vamos dizer assim, vamos caracterizar, que só conta anécdota, piada, coisa que passou, é um plomaço, é um desastre. Sim? A pseudo-história linear, a geoprosopográfica que entroniza o macho branco, tampouco está bom. Então, há muita coisa que temos que ter cuidado. Mas acho que as regras, sugestões, lineamentos que eu apresentei são bem sensatos e pequeninos. Vou apresentar histórias porque acredito que essa história vai ser valuosa para o que estou fazendo. Não vou apresentar qualquer história, vou apresentar uma que está escolhida com muito cuidado. Vou apresentar a história sabendo que ela ensina ou que ela não ensina. Vou apresentar essa história sabendo quais são os limites historiográficos. Estou dizendo pelotudeces, ¿sí? Então, mais ou menos estava ali. Mas vou dar uma que não estava no PowerPoint, que é nova. No estamos falando en un ámbito de pesquisa en ensino de ciencias, con doutorandos, así, bla, bla, bla. Todo mundo tem leitura, tem pesquisa, tem interesse, tem informação. O que pasa quando um professor real de sala de aula, nos confins do Brasil, chega para ele, ok, o professor Aduris Bravo diz que tem que contar histórias. Ele acredita que Aduris Bravo é alguém sério, está na USP, blá, blá, blá. O que faz? Então, aí uma limitação muito grande. Como contar histórias de algo que de alguma coisa que eu não sei exatamente. Tem um conteúdo científico um pouquinho fraquinho, às vezes desatualizado. Tem uma ferramenta didática, às vezes, um pouco estereotipada, da didática geral. Tem uma realidade de aula que é muito mais complexa do que eu posso falar. Estou falando do mundo ideal, Agustín sabe, de história, blá, blá, blá. Não de trincheira. Sim? Então, o que faz esse professor? Vou dar um sinal de optimismo. Eu tentei pesquisar de maneira informal o que passou com o meu guiso fantasmagórico, o meu pequeno livrinho sobre DGBC. Foi aproximadamente 3 anos após o livrinho foi rejeitado no mundo, tá bom? E vi centenares, literal, de entradas na web, estamos falando da web dos anos 2010, não agora, de professores falando de como eles usaram o guiso fantasmagórico na sua sala de aula. Então, porme no lugar de dizer, ay, qué horror, qué grotesco, qué pésimo, que permitieron, no era eso lo que yo quería, no, acho que não é produtivo. Acho que todo mundo fez alguma coisa interessante com o conto. Longe do que eu queria. Eu não nem instruí, nem di instruções para eles, nem encontrei, nem conheço. Alguns vivem a 2.000 quilômetros
a minha casa, eles fizeram, ok, tem um conto de Agustín, vou usar na sala de aula. Então, é uma limitação ver como professor real, na sala de aula real, no contexto real, no Brasil real, pode usar histórias sem fazer prostituição dessas histórias, mas também é um bordo interessante para esses usos virtuosos, para explorar, pesquisar de maneira informal, indagar sobre usos virtuosos das histórias. Parte da pesquisa empírica inicial era catalogar os usos dos professores reais e o que eles faziam. E havia muita coisa interessante. Depois os pesquisadores dizem, ai, não é como se deve usar, aqui está todo mal. Ok, mas houve muita coisa interessante. Acho que todas as advertências, os perigos, são sempre por exageração, e ninguém vai cair nisso. Não acho que nenhum professor de aula de secundária conta 700 histórias num seu ano escolar. Esse é um dano, efectivamente, está ruim contar 700 histórias, mas acredito que ninguém faz. Às vezes contar histórias um pouquinho fracas historiográficamente pode ser uma dificuldade, mas se secundariamente las motivan, humanizan, contan uma coisa metodológica, está bem. E a pior desses cenários seria de um professor bem antigo que está só contando histórias triunfalistas, hagiográficas, prosopográficas. Que eso no da ar ni espacio para mostrar otro tipo de cientista y de ciencia. Ese sería un mayor perigo de esos escenarios anecdóticos que yo diseñé para você. Tá bom? Obrigado. Muito bem. Tá, o horário. Sim. Podemos encerrar, é isso? Muito obrigado. Obrigadíssimo. Obrigado pela visita e boa continuação de curso para vocês. Estamos aqui.